Vamos adorar o Senhor juntos, vamos louvar, amém? Que o seu coração agora esteja disponível, que você esteja agora por inteiro nesse lugar. E eu quero orar com você, quero orar para que o seu coração venha a ser cheio de paz, venha a ser cheio de alegria, venha transbordar da presença do Senhor nessa manhã. Vamos levantar as nossas mãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esse momento. Obrigado por mais uma manhã de domingo aqui, Senhor. Sabemos que a Tua presença está em todos os lugares, mas como é bom estar com os nossos irmãos. Como é gostoso, Senhor, falar do que o Senhor tem feito, falar do que o Senhor fará também, falar das nossas expectativas, compartilhar o nosso interior. E nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade nesta manhã. Senhor, aqui reunidos, queremos te louvar e te adorar, te render graças por mais este ano, Senhor. Te render graças porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem sustentado a tua igreja. Cada um que entrou neste lugar, Senhor, tem sido sustentado pela tua forte mão. Independente do que tenha acontecido, Senhor, nós sabemos que o Senhor está no centro de tudo, que é para o Senhor, que é pelo Senhor, que é por ti, que é para ti. Então nesta manhã, Senhor, nós te rendemos louvor e graça, te rendemos adoração, Senhor, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, e nós te amamos. E quem ama confia, e nós confiamos nessa manhã, Senhor, tudo a Ti. Colocamos o nosso coração, as nossas angústias, Senhor, os nossos pensamentos para esse ano, o que está acontecendo lá em casa, o que está acontecendo na casa dos meus irmãos, do meu vizinho, da minha família. Nós colocamos tudo isso na Tua presença e rendemos graças porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Amém, Senhor, e obrigado. Você pode aplaudir o Senhor, aquele que vive e reina para todos sempre. E eu quero te convidar a dizer isso, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, em tempo e fora de tempo. Amém? As palmas! Aleluia! Nada vai nos separar do Teu amor, Senhor. Nada, nada, nada. A igreja!
Diga para o Senhor. Tudo está difícil, quando eu não vejo nada, quando a dor chega, quando o dia mal está perto, Ele faz tudo, opere para o meu bem. Tu fazes tudo, opere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer. Eu tenho essa certeza. O amor do Senhor, Ele não falha. E é isso que faz nós depositarmos a nossa confiança nele todos os dias, igreja. Isso não é uma coisa simples, depositar a nossa confiança no Senhor. Parece fácil, mas não é. Ai, vamos lá. Eu acho que essa você conhece, hein? Conhece? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como? Como em volta de Jerusalém estão os montes. Assim é o Senhor em volta do seu povo. O quê? Autoridade e poder, o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. E o quê? Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se, calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei. Ele é o nosso Rei, igreja. Viver não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém. Ele está assim ao nosso redor. O Senhor está cuidando redor. O que Ele tem? Autoridade e poder. O domínio. Em suas mãos. Pois o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O Senhor é Rei dos povos. E a terra? Cale-se diante dele a terra.
obrigado, Senhor Jesus. Não dá para viver sem a Tua presença. Obrigado, Senhor, por esse conforto e esse consolo no nosso coração. Quando eu estou com as minhas irmãs e com os meus irmãos, eu sempre sou consolada, né? Sempre. O Senhor sempre tem uma palavra para a minha vida. Ele sempre tem uma palavra para a sua vida. E hoje aqui eu quero dizer que o amor, ele lança fora todo medo. Não sei se você entrou aqui com medo hoje. Não sei. Mas eu sei que o amor do Senhor, ele vai lançar fora todo esse medo. Então não tema o seu amanhã. Não tema o dia de amanhã. Confie no Senhor. Coloque nele as suas expectativas nesse 2026. Coloque tudo diante do Senhor. Porque o mais ele fará. Então, ainda que a sua alma tema, confie no Senhor. Nós confiamos, Senhor. Aleluia, Jesus. Ainda que eu tema amanhã, eu sei que o Senhor está no controle. Se a minha alma teme o amanhã, se o coração não vê o teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei. Sabe por quê, igreja? Eu sei que o meu Redentor vive, se levantará sobre a terra. Tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia.
Graças a Deus. Tome seu assento, por favor. Que alegria poder estar com vocês novamente. Agora, acabaram as férias? Chega? Chega de férias? Ainda não? Esses dias a gente estava lá no grupo do WhatsApp, do grupo de música aqui, né? Do louvor. Pode? É intimidade, tá, gente? Hoje, mesmo que não tenha... Opa, volta, que eu estou enganchada aqui, eu estou grudada em você. É o amor. Hoje, nós não temos a quadra, nós não conseguimos a alocação dela hoje. Mas o que nós fizemos? Para não ficar só as crianças, isso está confirmado? Nós separamos os adolescentes, né? Separamos. Cadê o Gustavo? Isso. Aí, olha lá, o Gu está lá atrás. Os adolescentes de 10 anos para cima vão ficar com ele, que a gente preparou algo especial para eles. E os pequenos aqui com a Lilian, tá bom? De quantos anos, Li? 4 a 9 aqui, tá bom? E semana que vem a gente volta com a quadra para ter um trabalho bem legal com eles lá em cima. Para quem não conhece, aqui no Trimais, lá em cima, tem uma quadra bem legal, com um espaço bem legal. Tá muito calor, muito sol, mas a gente também conseguiu um cantinho lá atrás, bem gostoso, para eles se confraternizarem, terem um momento da palavra, aprenderem de Jesus. E aí eles vão voltar suados, molhados, pingando, com sede. Então, vocês que são papais, tragam eles com protetor solar e preparados para diversão e para aprender a palavra. Amém? Amém. Nós estamos voltando. Eu já voltei de viagem. Quem voltou de viagem já aqui? Chega agora. E aí eu estava no grupo de música aqui, né, no grupo de louvor da igreja, e a gente estava lá despedindo as pessoas, né? Boas férias, pode ir, vai viajar. Esse descentralizar do templo, ele é muito importante, acreditando que as férias também é ser igreja. Isso é muito importante para uma igreja viva, a ponto de você estar ali na praia, comendo um camarão, né, de R$450, e se não paga, toma um soco, né? Ou vai fazer uma trilha, né? São tantas opções, né? Esse começo de ano começaram com tantos memes, né? E eles já... todo início de ano é assim, né? São 4, 5 memes de histórias absurdas que acontecem. Eu acho que aquela do Porto de Galinhas, né? Aquela foi um absurdo, né? 400 e poucos reais o camarão e tal. Faz parte, acho que, do negócio, né? Mas eu não sei para onde você foi, se foi para a praia, se foi para o campo, se foi viajar para cá. Eu consegui ir com a família para Disney, o Ibope, né? E aí é lógico que eu recebi algumas mensagens no Instagram, como sempre, né? As pessoas falando, ostentando e tal. E porque a visão da igreja... e lá Orlando assim está doente evangelicamente falando, como São Paulo tem adoecido muito evangelicamente falando, porque a igreja se tornou o próprio diabo. Ela se tornou o próprio diabo, ela é o Satanás, mesmo assim, encarnado. Até porque essa igreja ela oferece as 3 coisas que Satanás ofereceu a Jesus no deserto. Ela só oferece isso, não tem mais nada, ela só tem esse pacote diabólico, né? Ela oferece fartura, ela oferece poder e domínio, sem cruz, e ela oferece adoração. E aí adoração agora, porque nós evoluímos psicologicamente. Então, hoje, para alguns, adorar imagens já se tornou, né? Mas o que essa imagem faz? E aí qual é a pesquisa, né? Lembra o manga com leite mata, né? O meu filho foi pesquisar e falou, não mata, pai. Então, acabou o místico. O místico está sumindo, nós estamos saindo do místico. Principalmente agora, com a chegada das IAs, né? Então, todo mundo está o tempo todo pesquisando. E eu nunca usei tanto IA nesses últimos meses, assim. Vou comprar um produto, nada de Google. Pega a foto, tira do produto e fala, quanto custa? E ele já me acha tudo, já me fala quanto custa, onde vende, de que forma vende. Está esperando? Quer falar de novo? Tá bom. E assim, com essa perspectiva, a nova geração, ela está se afastando dos símbolos espiritualistas. Precisa falar? Se precisar falar, pode falar. Vem cá. Você pode falar sempre, amor. Gente, enquanto eu estava aqui falando, a equipe já tinha conversado de levar eles para a quadra, tá bom? Então, os papais não fiquem preocupados, porque eles deram um jeito, estão subindo com as crianças para a dinâmica e para brincar, né, Li? Tá tranquilo, a gente preparou lá um lugarzinho, né? Ok, tá preparado, porque eles queriam muito. Não, tá bom.
Tá bom. Hoje não tinha a equipe lá em cima, na Winners também, porque estão viajando também, né? Então, o místico tem se tornado questionável. Nós estamos numa época de racionalismo, de pesquisa, acesso ao conhecimento. E cada vez o conhecimento será mais acessível. Tá? Então, naturalmente, os ídolos mudaram. Hoje os ídolos cantam música gospel. Hoje os ídolos pregam. Hoje os ídolos são templos. Então, esses templos, esses famosos gospels, né, eles se tornaram os grandes ídolos. Eu ouvi algumas histórias no meio do caminho. A gente estava num restaurante, aí eu vi lá, mesa para 12. Né, eram uns cantores famosos lá. E a resposta é sempre, para a gente é lógico que tem. Mas por que para vocês é lógico que tem? Porque é gospel? Porque canta? Porque é famoso? E assim, eu comecei a perceber, eu vou falar isso na mensagem, é melhor, mas quando a gente fala de uma igreja descentralizada do templo, quer dizer que o galileu não precisa mais viajar para Jerusalém para adorar. É isso que nós estamos falando. O galileu pode montar o seu altar na sua casa, com a sua família, e comemorar a Páscoa lá. E não precisa de sacrifício. Então, ao invés de ele ir ao templo e sacrificar, ele compra lá o cordeirinho, cozinha, faz bem assado, com erva, o que é? Não, nada de ervas amargas mais. Essa já passou. É aquele alecrim, é isso? Ou erva doce? Agora eu não sei mais. Que você faz ali o molinho, coloca em cima, geleia. Oi? Chimichurri. Você vai lá, faz com a sua família, compra ali, tira aquela coca geladinha da geladeira. Olha só. Sentiu aí o poder de Deus tomando sua vida. E aí você coloca na mesa, e eles chamavam isso aqui de devaneio, chamavam isso aqui de superficialidade. Como sentar lá. Quem sentou lá na praia? Colocou a cadeira, sentou lá na praia, olhou o mar, falou, ixi, que maravilha. Sem preocupação, né? Agora, agora, né? E aí você falou, nossa, estou aqui desfrutando do pecado, do descanso pequeno da minha vida, enquanto, na verdade, ali é um culto agradável a Deus. Isso é descentralizar o templo. Culto agradável a Deus é entrar no mar com o filho, é pegar o carro e viajar, é parar no frango assado, e gastar R$500 em 2 coxinhas, sem preocupação agora. Mas esse valor investido no Natal que você comemorou, na falta que você teve domingo passado, né? Agora eu vi que o pessoal está retornando, mas quem faltou hoje aqui está no culto com a gente também. Porque está lá vivendo um culto em família, talvez descansando, talvez no último domingo que disse, hoje eu não vou porque eu vou descansar com a minha família das férias que eu tirei. Está tudo bem, é o culto descentralizado. Porque estar aqui não pode partir do princípio da necessidade, mas sim do desejo. Eu amo estar com os meus irmãos, eu quero estar lá e eu tenho disponibilidade. Então não é obrigação. Então quando nós despedimos, vai viajar, vai querido, vai passear, vai curtir, não vem domingo que vem, mas vai lá, curte com a sua família, e seja o culto agradável a Deus, aonde você estiver, representando o Cristo vivo nessa terra, nesse mundo. Como o próprio Deus, né, amou o mundo de tal maneira, e aí Jesus vem e diz, não ame o mundo. É estranho, né, essa contradição. Mas seja sal neste mundo, e seja luz nesse mundo. Então não é para ser aqui dentro dessa igreja, né, desse teatro. A gente tem tanto ponto descentralizado aqui que está fácil, né? A gente tem um teatro, tem até o Charlie Chaplin ali, né? Todo culto, né? E o pessoal já imagina o que já aconteceu na internet por causa desse Charlie Chaplin aqui, né? Porque as pessoas vêem só um trecho da foto e criam coisas na cabeça místicas, né? Principalmente o povo evangélico, que tem adoecido muito por causa de se consumir pelos prazeres desse mundo. Quando nós falamos hoje sobre contribuição, e é para cá que a gente vai apontar, eu vou fazer ali uma trilha de uma música, se você conseguir cantar junto, será um grande prazer, será uma grande alegria para a adoração comunitária. Esse mês a gente já falou sobre isso, e não é falta de fé, é apenas a realidade da nossa instituição. Nós temos um custo ali de 13, mais ou menos, 13.700. Esse mês nós tivemos menos quadra ali, cai para em torno de uns 12.700, um pouquinho menos, mas ainda assim é um custo bem alto.
esse mês aqui é o mais difícil, e a gente já sabia que seria. Essa comunidade viva, ela tem um custo institucional. E a gente está disposto... Bom dia. Como posso ajudar? Olha lá, aí, precisamos de 12.300. Vou desligar aqui, pronto. Agora não tem mais Siri, nada. Então, nós, esse mês, nós chegamos a 22% do nosso recurso necessário esse mês. Então, esse mês nós estamos realmente acreditando que a comunidade é capaz de entregar ali o seu coração e entregar assim como diz em 2 Coríntios. Porque não existe outra maneira de entregar no Evangelho. Só existe uma maneira, de coração, com alegria. Coração, cardio, consciência, segundo o grego. Com alegria e não com pesar. Então não é o sacrifício do Galileu que vai lá até Jerusalém e fala, meu Deus, tenho que ir porque senão o ano não vai ser bom. Senão não vai ser o melhor ano da minha vida. Senão não vai ser o ano da colheita. Senão não vai ser o ano da restituição. Senão Deus não vai cumprir suas promessas na minha vida. Eu tenho que ir a Jerusalém. Não é esse. É aquele que entrega dizendo, eu faço parte de uma comunidade, eu estou alegre, e não é a ponta do começo, eu dou para que o Senhor me abençoe, é a ponta final, o Senhor me abençoa, por isso eu entrego. É o contrário, eu entrego porque melhor é dar que receber. E aí tem interessante, porque no próprio texto de 2 Coríntios vai dizer o seguinte, Deus ama quem dá com alegria. Porque só existe uma maneira de doar com alegria. Se não for com alegria, não doe. Se for com dor, não doe, porque aí é sacrifício. E a única dor sentida sacrificial que consumiu tudo foi a de Cristo na cruz. Isaías 53, né? Ele levou sobre si todos os sacrifícios, dores e punições para nos livrar de todo sacrifício e punição. Então a entrega é voluntária, de coração, segundo a consciência. Eu posso? Posso. Segundo o seu tamanho, a sua medida. Tá? E eu já vi várias voltas para até aprovar o dízimo. Eu não discordo das igrejas que teologicamente instituíram o dízimo. Ali não estou falando de discordância, a gente está falando de diferença textual. Mas eu não encontro no Evangelho nenhum tipo de aprovação para o dízimo. Até porque cumpre-se o dízimo na igreja, mas não circuncida o filho no 8º dia. Então, cumpre-se o dízimo na igreja, mas raspa a costeleta, come camarão. Então, é uma Bíblia à la carte, o menu, né? E ainda pede para tirar a cebola não, no Mac Cheddar, né? Cebola eu não quero, porque eu quero só a fatia que me interessa. Então, se é tudo, é tudo. Já vamos dar o dízimo, então não come camarão, lagosta, não raspa a costeleta, circuncisa no 8º dia, cumpre tudo. Né? Porque usam o texto de quando Jesus está advertindo os fariseus e saduceus, dizendo, vocês dão o dízimo da hortaliça, mas não dão ali da outra parte. Não dão, só dão desse trecho, dessa fatia. Jesus está corrigindo veementemente, corretamente os fariseus. Por quê? Porque eles são judeus. E existe uma tribo que não tem terra, chamada tribo de Levi. E essa precisa ser sustentada pelas dízimas dos judeus, das 12 tribos. Até porque todo mundo tem terra para produzir, para cuidar de gado, para cuidar de ovelha, para produzir recurso. E a tribo de Levi não tem nada. Então, tira-se 10% de cada um, da tribo de Levi, ela subsiste. Isso tem a ver com política econômica de Israel. Para que serve o dízimo para nós, então? Para nada, não faz sentido. Então, como Jesus ensina a colaboração para que a igreja local funcione, a comunidade? De coração, com alegria. E aí não há sofrimento. Até porque quem tem muito, dá muito e sobreja. Quem tem pouco, dá pouco. Quem não tem nada, não dá nada, mas todo mundo entregou como comunidade. E aí você consegue ver a transparência lá no nosso site. No nosso site, na área de membros, tem uma área chamada transparência. Você sabe quanto arrecadou. E esse ano nós vamos colocar toda a nossa base de custo lá também. Acredito que até aí, mais uns 2 meses, a gente consegue equilibrar lá e ter tudo certinho. Ó, investiu no microfone, por exemplo, esse aqui, que a gente deu uma parceladinha, mas deu para comprar microfone sem fio. Vamos colocar lá. Olha, investimos. Tem uma conta negativa grande lá, né? Não vai se assustar, tá bom? Mas eu sei que esse é o começo de uma comunidade viva, que acredita nesse modelo. E nós somos o modelo, o início. Estamos escrevendo isso. Acreditando, e eu vou dizer para você que existem homens de fé,
líderes de muitos anos de igrejas tradicionalistas, como presbiteriana e batista, que estão esperando o resultado, se é funcional uma igreja viva segundo o Evangelho. Estão esperando o texto, tese, para ver, olha, funciona, mas leva 2 anos. Para entender se isso é funcional, porque nós estamos falando de uma reforma do pensamento cristão. E a gente vai falar sobre isso na mensagem, tá bom? Vamos colaborar. Tem o QR Code aí, tem o QR Code na tela também. Você pode colaborar com alegria, dê segundo o seu coração aí, pensando, raciocinando, segundo a sua medida, as suas condições. Mas eu tenho certeza que, pelo menos ali, metade desse valor até janeiro, a gente vai conseguir final de janeiro. Amém? Nós vamos conseguir. Colabore com alegria, com coração. Seja generoso nesse momento. É isso que a nossa comunidade precisa nesse momento, tá bom? E aí a transparência está lá no nosso site. Eu vou solar uma canção, depois de contribuir, cante junto, que é o momento da nossa entrega como igreja. Agora sim. Graças a Deus. Vamos para a mensagem de hoje? Vamos para a mensagem de hoje. Hoje é Filipenses. Nós estamos numa série de mensagens. O pastor Roberto pregou nessas últimas 2 semanas, dentro dessa mesma série. E a série é Eis que faço nova todas as coisas. Para começar o ano com tudo, né? Aquele marco. Eis que faço nova todas as coisas. E, naturalmente, nós estamos construindo um caminho para a nossa comunidade que seja um caminho de verdade no Evangelho. Até porque vai ter um texto de Tiago aqui, que nós vamos ministrar daqui hoje com umas 2 semanas.
Semana que vem tem uma outra ministração, mas acho que daqui umas 2 semanas, que ele vai ensinar 3 pontos para você ter uma vida melhor. Eu acho super legal esse ensinamento de Tiago para a igreja de Jerusalém, que é o meio-irmão de Jesus, e ele vai ensinar 3 coisas que você precisa para ter uma vida melhor. Então, é muito importante que você observe o que esse texto está dizendo, porque quando a gente diz, eis que faço nova todas as coisas, a gente está ligando muitos textos bíblicos aqui para iniciar o nosso ano. A gente está falando aqui, primeiro, da promessa do Cristo sobre nós, ou seja, o reino de Deus estabelecido em nós. Isso já é um fundamento teológico muito grande, muito profundo, muito denso, e a gente está olhando para Apocalipse 21. João dizendo, lá na ilha de Patmos, dizendo, eis que faço nova todas as coisas, eis que vi o Senhor sentado, governando sobre tudo, e viu novos céus e nova terra, e aí um texto que eu amo, eis que enxugará dos olhos toda lágrima, não há mais sofrimento, não há dor, eis que faço nova todas as coisas. É um texto profundíssimo, é ali que nós estamos. E aí eu vou ler Filipenses, que é a nossa mensagem de hoje. Filipenses capítulo 3, o verso é o 7. Eu vou ler hoje e vou deixar a Bíblia ali de lado, porque hoje eu esqueci o headset. Esqueci o aparelhinho ali do headset, ali não deu para conectar. Mas eu vou pregar aqui com o microfone e vou deixar a Bíblia, tá certo? Vamos lá, Filipenses 3, 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Eu vou ler novamente. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Todos leram? Abrindo ou ligando sua Bíblia. Aquilo que era lucro se tornou perda. E eu pergunto à igreja, o que é lucro para você? Lucro. Pastor, pode me ajudar? Me ajuda aqui. Que agora a gente tem o microfone do auditório. Olha aí. Que aí o pessoal da live escuta também, porque reclamaram também. O pessoal reclama de tudo ali. Som está baixo, o som está alto, está com reverb, sem reverb. Está longe demais, está perto demais. O que é lucro? O que é lucro? Lucro. Cara, lucro é quando... Mas aí você arrumou um especialista. Não. Tá, vamos lá. Então, mas eu não vou tentar levar para o lado financeiro. Tá. Eu acho que lucro é quando a gente, no meio quando a gente está passando por uma dificuldade muito grande, a gente consegue entender que mesmo naquela situação, a gente consegue tirar alguma coisa boa. Tá. Então, eu tenho uma situação que é muito difícil, mas diante de uma situação muito difícil, tem algo bom. Então, esse algo bom, que é o que vai fazer, que é o que vai nos dar força, que vai nos sustentar, para mim, no meu ponto de vista, é lucro. É muito fácil a gente falar de lucro financeiro. Lucro financeiro é simples. Eu comprei por 10, vendi por 20, tive um lucro de 10. Mas aí eu levo para o outro lado, que é, diante da dificuldade, a gente tentar pegar algo bom, que você fala, tá vendo? Tem lucro. Ó, o evangelho está florescendo. Nem tudo é ruim. Tá. Conseguir enxergar o lucro na dificuldade. Isso. Agora, no âmbito comum, é isso aí. O que é lucro? Alguém já teve algum lucro aqui? Trabalha com venda? Quem trabalha com venda? Venda. Ninguém mais é vendedor. Venda. Me fala o que é lucro em venda? É o último lá. Lucro em venda. Lucro em venda é o que o nosso amigo comentou. Você compra por 10, vende por 20, você vai tirar suas despesas e vai ter sua margem de contribuição final. Entendi. Lucro é ganhar alguma coisa. Isso. Entendi. Lucro é ganhar alguma coisa. Na venda de uma casa, ganhar um pouco mais. O que você considera lucro na vida? Vamos tirar a palavra lucro, vamos colocar a palavra ganho. Por exemplo, você fala assim, venci na vida. O que é vencer na vida? Vencer na vida. Assim, ó, venci na vida. Pronto. Qual que é o padrão que você estabelece? Alguém desse lado agora. Um de cada vez só. Vai lá, pode falar sem medo. Vamos lá. Vai, Dé, fala. Vamos lá, o que é vencer? Vencer na vida. Tá? Fala financeiramente, que é o que o mundo olha. Vencer na vida. É superar todos os desafios, Todos as os dificuldades desafios. e ainda ter paz. No meu caso, é superar tudo e ainda ter paz. Isso, para mim, é lucro. Tá. No seu caso, paz.
Olha como Paz. nós estamos com buscas bem diferentes aqui do A paz padrão é do o mundo. maior lucro que eu tenho hoje, é a paz. Tá. No padrão do mundo, vamos começar agora um diálogo aqui. Qual que é o padrão de vitória do mundo aqui, tá? Do geral. Dinheiro. Vamos lá. Vamos começar pelo baixo. Venci na vida. Carro, casa, trabalho, contas pagas. Casa de campo, casa de praia. Venceu ao dobro. Um né? iate. Um iate. Tá. Alguém já ouviu essas questões? O que eu quero na vida? Eu só queria uma Urus, Senhor. Uma Porsche Cayenne. Só queria uma Porsche Cayenne e eu já estaria feliz. Não é isso? Pode ficar com o microfone, só desliga ele. Mas já fica que nós vamos conversar mais. Lucro é aquilo que se ganha, que se tem. Quando Paulo diz sobre lucro, agora eu vou te narrar a história de uma pessoa, tá bom? E você me diz se essa pessoa conseguiu vencer na vida. Primeiro, ela teve sucesso financeiro absoluto. Não tem ninguém acima dele. Venceu? Pensa na área dele. Na área dele. Qual é a área dele? Vamos pensar aí a área fitness, a área da psicologia, a área do TI. Não tem ninguém acima dele na região. Ele é o boss. Tá bom? Venceu? Tá. Condição de ir e vir para qualquer lugar. Ele tem diplomacia. Várias cidadanias. Vamos pensar aqui que ele tem cidadania europeia, ele tem cidadania americana, ele tem a cidadania brasileira, que é uma ótima cidadania aqui para o Mercosul. Ele tem a cidadania, ele é diplomata, ele vai para qualquer lugar, ele transita em qualquer lugar. Além disso, ele é poliglota. Tudo bem? Poliglota. O salário dele provavelmente é o mais alto de todos. Além disso, ele dialoga com esquerda e direita. Sem crise, tá bom? Ele ganha dos dois lados. Consegue entender onde nós estamos chegando? Nós estamos chegando num patamar aqui que eu acho que aqui tá. Nenhum entre nós. Só o Wilker ali que falou eu aqui. Só. Ninguém. Né? Porque olha só como nós estamos lidando com alguém altíssimo. Além disso, irrepreensível na lei. Ou seja, é considerado por todos santo. Santidade. É um cristão, entre aspas, exímio. Todo mundo vai olhar e falar, aquele ali é um homem direito. Aquele ali é o exemplo a ser seguido. E aí? Alto? Ficou alto? Se ele entra aqui na igreja, com todas essas qualidades e você sabendo, o carro dele é o melhor que estacionou ali no estacionamento. Tem quem não vai olhar, tá? Eu sei que a gente olha, principalmente os homens, né? Passou o carrão, parou, a gente olhou o carro, tirou uma foto, né? Para do lado. Meu filho que estava tirando foto lá do Tesla. Tirando Cybertruck. Parou, tira a foto, porque é diferente o carro mesmo. Uma caixona assim grande, ele tirava foto. Aí o rapaz estava dentro do carro. Aí meu filho ficou com vergonha. Faz parte, né? Ele ficou com vergonha porque tirou a foto com o cara dentro do carro. Lá, mas é muito legal, assim, é diferente. E aí, é o sonho de consumo. Então, agora que parou o carrão, ele foi e fez a maior compra aqui. A compra dele não tem nada, não tem maminha. É picanha para cima, Angus. É tudo do melhor. Ele está no nível mais alto. Esse rapaz que eu estou falando, dentre os pastores, ele é o pastor dos pastores. Ele é o anjo, é o arcanjo de Deus. Tá? É o pai apóstolo, de todos os pastores, é o pastor dos pastores, é a cobertura de todos os líderes religiosos remanescentes. Além disso, ele não é só pastor desses líderes, ele é pastor de líderes de assembleia a batista, a presbiteriana. Todos o respeitam. Olha que nível. O Ibope subiu, não subiu? Tá, esse é Paulo. Esse é Paulo, que está escrevendo a carta aos Filipenses. Essa é a posição de Paulo. Enquanto ele escreve a carta de Filipenses, ele está dizendo, tudo isso que eu acabei de contar para você, eu considero como perda, como prejuízo. E melhor, porque lá na frente ele vai deixar isso mais saboroso, ele vai falar, considero tudo isso como esterco, como fezes.
como nada. Porque quando eu encontrei Cristo, tudo isso virou pó. E eu abri mão de tudo isso para servir a Cristo. Aleluia. Consegue entender? Algum de nós estamos lidando aqui? Sobre o que nós estamos falando, quão poderosa é essa mensagem do eis que faço nova todas as coisas? E vamos lá, o primeiro ensinamento do nosso domingo aqui, ou do nosso culto da semana, para quem está na live, porque o culto da semana é de quarta-feira às 20 horas. O primeiro ensinamento é que quando eu conheço Cristo e Cristo vive em mim, o lucro desse mundo se torna prejuízo. Ele se torna nada. O lugar que ele ocupava de ganância do meu coração some. Aquilo que eu falava que era vitória, já não é mais a vitória. Aquilo ali é outra coisa. Muda a configuração. Então, se você se encontrou com o Evangelho e essas coisas são prioridade no seu coração, você não se encontrou com Cristo. Você se encontrou com a religião, você se encontrou com o dogma, você se encontrou com um Cristo criado da sua autoprojeção, mas não com o Cristo verdadeiro, porque o Cristo verdadeiro faz tudo isso se tornar nada. Vamos voltar. Você já deve ter escutado absurdos, ou não, nas igrejas por aí? Já escutou? E não é só a igreja evangélica, tá? Igreja evangélica, pode rodar todas as religiões, pode rodar todas. Elas se disfarçam, elas colocam uma imagem diferente aqui, um outro trabalho aqui, uma outra entrega aqui, aí só muda o nome, oferenda, sacrifício, voto, contribuição, e vai sempre na mesma, né? A ativação profética, e vai alterando o nome, e durante o tempo vai alterando também. Até porque num ano é Diana, no outro ano vai mudar o nome para cá, para Jezabel, e aí o outro, né, agora, de Leviatã, aí o outro vai mudando. Os nomes vão mudando, porque eles vão se adaptando, conforme a nossa cultura. Ou você acha que Tranca-Rua existe há centenas de anos. Isso foi criado da nossa cultura. Se tem alguns anos, 200, 300 anos, é muito. E daqui a pouco esse nome desaparece, porque some a cultura, e não tem Tranca-Rua, por exemplo, lá nos Estados Unidos, que tem uma outra estrutura, lá não tem lá o Blockway, né? Não tem o Block Street, não tem esse demônio, é outra configuração, outra influência, outros demônios. Então, peraí, o que é isso? Isso faz parte da adaptação social e cultural, de como as religiões se identificam. É muito comum você ver uma igreja tradicionalista com imagens, porque não é adoração a ídolos, é apenas ali uma exemplificação. E igrejas protestantes. A igreja de Zwinglio, na Suíça, não pode ter nada, a parede tem que ser completamente branca, a igreja reformada. Extremamente reformada. Zwinglio foi um pré-reformador, ele tinha essa política. Nada, não pode ter nada. Por exemplo, o nosso querido Charles Chaplin ali, já era. Nada, nenhuma decoração, nada. A parede tem que estar toda branca. Por quê? Porque não pode ter nenhuma interferência na mensagem. É a forma como ele entendia. Para nós não faz diferença. A gente até gosta, né, de umas luzes, algumas coisas. Mas se você for para uma igreja batista tradicional, essa textura já é muito. Faz sentido. Para uma assembleia mais tradicionalista também, essa textura já é muito. Já está exagerado. Né? Porque faz parte da textura de como nós nos organizamos religiosamente. Só isso. Agora, absurdos você já deve ter escutado de monte. De monte. Como eu disse no começo da mensagem. A pregação, ela focou nos 3 pontos da pregação, como é que é o nome mesmo? Expositivo-temática, de Satanás para Jesus no deserto. Satanás faz uma pregação para Jesus ali. E ele faz 3 pontos nessa pregação. Primeiro, transforma a pedra em pão. Segundo, levou ele para o alto do pináculo, né, do cenáculo, e disse assim, tudo isso aqui, olha, vai ser seu. Se joga daqui, é o primeiro, se joga daqui, e Deus dará ordem aos seus anjos para lhe salvar. Que seria o quê? Se joga daqui, ou seja, morre, se entrega à morte, sem cruz. Do cenáculo. Ou seja, pelo poder institucional. E o Senhor te dará ordem. Deus dará ordem aos anjos para te resgatar. E o terceiro, dobra-se a mim, me adore os prazeres desse tempo, deste século, e eu te darei os reinos da terra.
Olha só, a pregação de Satanás para Jesus. Jesus combate as 3 pregações e no final Jesus cansa da pregação e disse: aparta-te de mim, Satanás. É que nós somos muito flexíveis. Quem já ouviu pregações dizerem sobre suprir as necessidades? Quem já ouviu? Suprir as necessidades. Não vai ter falta na sua casa. Você vai receber agora uma mensagem de Deus essa semana, o telefone vai tocar e Deus vai colocar R$1.000 na sua conta. Alguém já recebeu R$1.000 na conta aqui? Devolve, porque não é seu. Alguém que depositou lá errado. Depois está lá o nome, Hélio da Silva. O Hélio da Silva está sem R$1.000, porque depositou errado, e você acha que foi a bênção de Deus. Deus tira de alguém para dar para o outro. Aí eu vou te contar uma história aqui. A mata ali ou não? Então eu vou contar outra história. Mudei a história aqui. Mudei a história. Deixa eu ver que oração. Que com a Bíblia eu tenho mais noção do horário. Não sei porquê. Ela me orienta. E o Asaf achou $10 no chão. Lá. E eu não sei muito bem agora, assim, mas parece que existe sempre uma questão de: olha aí como Deus te deu $10, né, que você achou no chão. E pior de tudo que ele queria comprar um negocinho lá. Não foi isso, amor? Pastor, leva lá o microfone. Eu quero essa história na íntegra, para poder não ficar nenhum erro. Som. A moça falou... Não, é que ele achou, Tá. e a moça do lado falou: olha, Deus te abençoou. Aí ele olhou assim para mim, aí eu fui saindo assim com ele. Ele: mãe, você acha que Deus ia fazer isso mesmo? Aí ele saiu e foi falar com você. Ele perguntou: será que Deus faria isso mesmo? Até porque para ele achar os 10, alguém perdeu os 10. Lucro. Ou não é? O lucro está pautado em alguém que comprou algo, adquiriu e deixou uma parte dele para você. Lucro. Vivemos da necessidade do outro. A gente já falou sobre isso. Mas aquele não, aquele ali foi perdido. Vive-se do que se perdeu. Então, será que foi Deus que me deu $10 aqui? Olha como Deus te abençoou. Mas e a pessoa que perdeu, que está lá olhando e falando: nossa, cadê os $10? Eu precisava comprar um negócio aqui. E se foi alguém que estava ali com aquele valor no bolso, porque ele ia sair dali, comprar comida no mercado e ir para casa? Deus falou: tira esses $10 do bolso dela ali, dá para aquela criança ali, para ele saber que eu sou Deus. E a outra pessoa? Ela é da macumba, deixa ela, né, se extrapiar na vida, porque ela não me serve. Porque eu gosto de pessoas que me servem. Eu tiro de quem do infiel para dar por fiel. Quem já escutou? Quem já escutou? As baboseiras. Além disso, agora vamos para um nível mais, né? Que agora, por que eu estou falando sobre adoecimento do evangélico? E eu vou continuar batendo nessa tecla, tá? E ainda com mais ênfase. Porque nós estamos falando que alguns diabos estão pregando. E eles usam a pregação temática pontual de Satanás. Deus vai suprir as suas necessidades. Deus vai te livrar de todo o mal. Pode fazer, pode acontecer o que acontecer. Todo mal você será livre, é só ser fiel. Pode se jogar daqui. Deus vai dar ordem aos anjos. E em terceiro, é só você adorar o ídolo. Que ídolo? A igreja. E ser fiel. Que aí não tem devorador, não tem migrador, não tem cortador, não tem destruidor, não tem. Ele não vai tomar da sua vida. Por quê? Porque você adorou os princípios que nós instituímos. Vai viajar no final de ano. Alguém aqui já foi amaldiçoado porque foi viajar no final de ano? Já foi amaldiçoado? Não te dou a bênção. Né? Pode ir. Né? E aí conta uma história, né? Você lembra a menina que falou... não foi abençoada pelo pastor e foi viajar e falou: não preciso da sua bênção para viajar, e sofreu um acidente na estrada. Já viu essas histórias mirabolantes? Né? Nunca ninguém sabe quem foi, quem contou, mas sempre tem uma história para afirmar aquilo, porque precisa de evidência, né? De acontecimento, de testemunho, porque a palavra não fala nada sobre isso. Então, tem que criar o aconteceu comigo, vai acontecer com você. E aí essas igrejas, só que agora o nível subiu tanto, que entraram numa euforia do abençoado é quem tem o carrão, abençoado é quem tem a casona, abençoado é quem faz a viagem dos sonhos. E aí, posta lá, nunca foi sorte, sempre foi Deus.
Aleluia. E aí está lá o outro do lado lá, devendo tudo no começo do ano, pensando, meu Deus do céu, começo do ano tem tanta coisa para pagar. O IPVA podia ser um pouco mais, mas não é. Tem a volta, tem o salário, o despejo que está batendo na porta. E aí nunca foi sorte? Foi quem? Foi Deus que tira o dinheiro de um para dar para outro? Faz um perder para dar para outro? É uma mentalidade de uma igreja que está adoecida, vaidosa. E aí eu vou falar o que eu ia falar na oferta, eu vou falar agora. Eu me sinto agora da seguinte maneira. Eu vou contar agora, sou eu, tá? Rodrigo. Quando eu vejo um crente, padrão crente, eu não me encaixo no padrão crente. Eu destoo, não faz sentido. Então eu vejo o linguajar, por exemplo, a conversa, e a conversa se baseia no seguinte: o que comprou, o que tem, o que ganhou, a bênção de Deus. É abençoado, porque Deus me colocou lá, porque é a honra, porque é a fidelidade, porque Deus colocou, porque Deus honra. É esse linguajar, o tempo todo. E isso me embrulha, assim, me dá uma ânsia, cara, me dá uma vontade de sumir. E eu escuto, eu falo, não é esse o meu linguajar. Começou com esse linguajar, a gente até foi fazer umas reuniões no começo do ano para falar sobre esse tema aqui. A cada 2 frases um vômito, porque não dá. Não dá, sabe, é intragável, não ia ficar bom para o culto, né? Intragável, né? De onde surgiu esse negócio de intragável, né? Deve ser de algum fumante, né? Provavelmente. Mas é incomível, é imbebível. Uma coisa de... Você sabe como é a igreja, né, pastor? Pastor, abençoado. Né? Ô varão. Quando fala varão, eu já desligo. Acabou. Aí já não tem varão. Tem varão, tem... Com a paz do Senhor, homem de Deus. Pá, desligou. Acabou. Estou livre desse mal, graças a Deus. Porque é um perfil. E aí a gente estava no aeroporto esperando o voo lá, e o perfil, e ele viu que a gente estava ali perto, e começa a falar mais alto sobre emenda, e política, e dinheiro, e igreja, e agenda. Filho, vamos comprar um doce ali. Não dá. Vamos sair daqui, vamos no banheiro. Deve ser um lugar mais agradável. E aí eu não me enquadro no público crente. O crentez. Não me enquadro, não dá, não bate. Não bate, não alinha. E aí eu falei, de que grupo eu sou? E aí que está a pergunta de milhares de pessoas. Essa semana eu recebi milhares de mensagens. E além disso, encontrei pessoas no caminho, no dia a dia, sabe? Lá na viagem, encontrei pessoas dizendo, eu não sei para onde eu vou. Eu sou desigrejado. Não porque eu quero, porque eu não sei para onde ir. Porque eu não bato com aquele povo. Que povo? Esse povo que é o povo que se acha mais circuncidado, mais santo, mais honrado, mais fiel, mais abençoado, que achou que aquela cúpula chamada igreja é reino de Deus. E aí você encontra pessoas que agora nós estamos lidando com desigrejados porque não encontram um lugar para congregar. Assustador. Porque nós não estamos falando de um desigrejado, falando, não quero mais ir para a igreja, vou seguir minha vida sem igreja. Não é isso. Ele falou assim, não encontro. Ele foi para uma. Legal, a maquiagem é bonita. Caiu a maquiagem, é a mesma coisa. A instituição em primeiro lugar, é a roda do rato. Aí, a gente chegou mais um, bota na roda. Louvor, ensaio, terça-feira, vai ter campanha, isso aqui, e tem que dar o voto, isso aqui, nós vamos comprar um prédio maior, vai ser um prédio maior, agora nós vamos comprar uma estrutura maior. O rato andando, Aí o rato quebrou a perninha. Joga o rato fora, coloca outro rato, porque precisa mover o moinho, mover o sistema. E as igrejas entraram numa tonalidade que agora eu acho que assim, é absurdo. Assim, uma coisa que eu não consigo entender. Por exemplo, leiloar um tênis no púlpito, para mim, eu não consigo entender de forma nenhuma. Não consigo. E é isso que você quer como igreja? Então siga esse caminho. Mas eu não encontro isso em Escritura. Não tem. Leiloar carro. Bênção de Deus, deram um carro na igreja. E aí falaram, vocês, banja aí, finge que não prega essa coisinha aí, vai viajar para o exterior. Eu considero tudo isso as demais das demais coisas. Porque o maior inferno na minha alma que eu já vivi, da angústia interior, eu vivi dentro de um parque. Quando minha ficha cai ali, tudo bom, mas eu não estou bem por dentro. Uma angústia, um vazio.
Então não é aquela porcaria construída, que é para lucrar dinheiro. Só isso. É gostoso, é entretenimento, mas se não houver paz, aquilo não é nada. E já sentir paz como sinto, que é um programa que eu adoro. Parar no Mac ali uma vez por semana com a família ali, comer um lanche e paz. Aí você fala, meu Deus, que maravilha! Então, se eu tenho que ter paz ali, paz na viagem, paz na praia, paz em Porto de Galinha, que vai ser preciso, paz aqui na igreja, mas paz em casa, porque se não tiver a paz que excede o entendimento que é o Cristo em nós vamos viver comendo esterco, chamando o que é esterco de lucro, que é essa casinha que você está querendo comprar, o carrinho que você está querendo, aí vem na igreja, eu tomo posse da casinha, eu tomo posse do carrinho, enquanto essas coisas passam, até porque na casa que você tem hoje, daqui 100 anos, não vai ter nem sua foto na parede mais. O seu tataraneto não sabe nem quem você é, seu nome será esquecido. No máximo vão olhar e falar, olha o perfil dele lá no Facebook, né? Olha as dancinhas lá dele no TikTok, né? No máximo vão olhar e falar, olha lá, esse aqui era meu tataravô. Dançando no TikTok. Meu tataravô, chamando o cliente, né, para o lucro. É esse. Mas, quando Paulo observou isso, ele disse, tudo isso que eu conquistei, que custou a vida toda. Custou nascer da tribo de Benjamim. Olha só, ainda tem isso aqui. Custou ser circuncidado, crescer debaixo da lei, ser irrepreensível, transitar entre saduceus e fariseus. Sabe, custou ter todas as cidadanias, agora ele pega tudo isso, que todo mundo acha assim, que as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Paulo está falando de pecado, Paulo está falando de riqueza, Paulo está falando de honra, Paulo está falando de posição política. Ele está dizendo, isso é o que eu deixei para trás por causa de Cristo. E eu considero Cristo em mim lucro. Porque quando Cristo está em nós, tudo se faz novo. E agora é lógico que essa palavra é onde nós fundamentamos o nosso ano como igreja. Como igreja. Quando Cristo está em nós, a vaidade não te pega. Você é capaz de ter um relacionamento melhor dentro de casa. Quando Cristo está em nós, a gente vai ter alguns passos de transformação. O primeiro é o passo da transformação interior, que Paulo teve imediatamente. Ele viu a Cristo, ele nunca mais foi o mesmo. De perseguidor, ele virou perseguidor de Cristo. Ele perseguia os cristãos e agora ele persegue a Cristo. Meu alvo é Cristo. De perseguidor para seguidor. A partir dali, Paulo nunca mais foi o mesmo. A tonalidade de orgulho se tornou uma tonalidade de misericórdia. A transformação interior é o primeiro ponto. E quem percebe essa transformação interior, culto de euforia, de toma posse, não faz mais sentido. Não faz nenhum sentido, porque isso são as demais das demais coisas. Porque as demais é comida e teto. Demais, e roupa, né? É o básico. Isso é o demais. Demais das demais. A viagem, o carro, demais é demais. Tá bom? Demais é demais. E demais a demais essa arrumaria toda aí, que pode acontecer, porque talvez você ocupe uma posição realmente reconhecida. Ademais. Mas o primeiro lugar, o reino de Deus. Não é isso? Primeiro lugar, o reino de Deus. Não a igreja, não a religião, não a circuncisão. Até porque nesse mesmo texto de Filipenses, Paulo vai falar, vocês são circuncidados pela graça. Você está querendo... Eu ia falar uma coisa que não dá para falar aqui. Guarda, né? Mas você sabe o que é. Mas... vocês são circuncidados pela graça, vocês são povo santo, povo eleito. Então o primeiro é a transformação que Cristo causa em nós. E depois que você vive essa transformação realmente, e se você não conseguiu ainda, abra o coração para a graça. Espero que você não passe pela dor para ver isso, porque é necessário muitas vezes, eu precisei. E você olha o bem material e fala, esterco. É gostoso, mas é esterco. Perto do Cristo, que traz a paz que excede o entendimento, que traz a graça de salvação,
que traz cruz para a minha dor, que traz túmulo da ressurreição para a minha vida, isso aí tudo é passageiro. Aí acabou. A angústia, a ansiedade, passa. Segundo, transforma o ambiente ao seu redor. Sua casa. O marido, Cristo, ele escuta a esposa. Ele para ali 9 da noite, fala, pode falar. Quando dá 1 da manhã, ele fala, vamos dormir? Né? Podemos dormir já? Só mais 10 minutos, amor. Ele escuta, porque ele é paciente. Nós vamos para Tiago semana que vem. Não vou bolar pregações. Escuta. Ele para escutar, ele não fica pensando como que eu vou retrucar. Ele recebe bronca. Ele sabe ouvir, ele sabe ser paciente. Ele sabe ter mansidão. Ele transforma o mundo ao seu redor. Ele dá outra face quando apanha uma. Ele sabe falar, deixa para lá, vamos seguir. Ele não arruma confusão por besteira. Ele perde para ganhar. Quando falam para ele, vai carregar uma milha, ele carrega 2. Cristo. A gente é capaz de fazer isso? Mais ou menos. A gente está tentando. Né? Mas é isso, é mais ou menos. E terceiro, lembra lá do João, que vai dizer, e vi novos céus e nova terra. E eis que se fez nova todas as coisas. Você acha que vai fazer nova todas as coisas assim? Ó? Deus vai, o pozinho, tudo novo. O leão não morde mais, a cobra não pica mais. Né? Você está influenciado pelo testemunho de Jeová também, que eu sei. Sentinela, ou não é? O albinho lá, o leão com a criança, todo mundo no céu, aquele céu da sentinela, né? Não é assim que se transforma o mundo, não. Não é Deus soltando o pozinho dele, não. É o Cristo em nós que transforma o mundo. Pô, fechar aqui a torneira, cara, tá racionamento de água. Ah, mas eu estou pagando. Boa, diabo. Faz isso mesmo, seu Satanás, cara. Você fecha porque seu irmão de baixo talvez vai ficar sem água. E talvez vai ter um hospital que você nem sabe que está impactado pela sua água, o seu desleixo com a natureza. Não vou separar porcaria nenhuma de lixo. Então, eu não sou obrigado. Parabéns. Porque aquele que é regenerado em Cristo, ele se ajusta em tudo. Ele, recebi o troco errado ali. Deus me abençoou, Deus fiel. Deu errado. Está errado. Você cobrou errado, minha filha. Você vai ficar com o caixa errado, você vai ter que pagar no final do dia. Eu não quero ser o diabo para a sua vida, eu quero ser Cristo. É a consciência de Cristo renova o mundo. E aí, a longo prazo, eis que se fizeram nova todas as coisas. É possível o reino de Deus na política? Não. Eu não vou nem esperar você responder. Não. Não importa que lado você é. De cima, baixo, direita, esquerda, oeste, centro-oeste, não importa o que você torce, se é Corinthians ou Palmeiras, indifere. É tudo obra do mundo, é tudo reino das trevas. É tudo ópio para sanar as nossas angústias. Só existe um remédio verdadeiro que cura todo o mal. Que cura o mundo de nós. Aleluia. Aleluia. Que me transformou no marido que eu gostaria de ser, mas não conseguia. No profissional que eu sou, eu gostaria de ser, mas é o Cristo que me faz isso. A ponto de sentar e ouvir a história de alguém como terapeuta ali e amar a história, e tomar a história para mim. E eu sei que o profissional não faria isso, mas eu faço isso, porque não é o meu trabalho somente, se não for a minha vocação humana. E eu não for o Cristo no meu trabalho, na minha consciência, como pastor para vocês aqui, como amigo de vocês aqui, que eu pretendo ser muito mais amigo que pastor de vocês aqui. Eu pretendo pregar aqui, vocês gostarem aqui da pregação, a gente está junto e comentar, mas eu quero que nossos tempos de mesa sejam maiores do que os tempos de púlpito. Ser Cristo na vida, na história, na comunidade, dentro de casa. E aí eis que se fez nova todas as coisas. Por isso, Paulo vai dizer, eu considero todo o resto que me afastava do humano esterco. E agora eu considero Cristo em mim tudo. O meu alvo é Cristo. Mas eu não acho que tenha alcançado. E eu prossigo para o alvo. Alguém entendeu a mensagem de hoje? Guarda no coração, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu queria que você orasse agora. Orasse para esse Cristo manifestar em você
essas 3 transformações, a transformação interior. Deus não me deixa esmurecer na dificuldade, nem vai descer na riqueza. Me ajude a transitar sobre tudo nesse mundo e não se apegar a nada. Ser luz e sal, mas não amante deste mundo. Me ajude a ser o Cristo para minha família, para o meu marido, para minha esposa, para os meus filhos. Que eu não venha tentar ir no coração de ninguém. Que eu saiba ouvir, que eu saiba falar, que eu saiba perdoar e ser perdoado, que eu saiba se arrepender, que eu saiba transitar nos lugares onde todos eles possam caminhar, que eu possa acessar sites que todos eles possam ver, que eu possa ter um coração inclinado a Cristo, que a minha oferta não chama altar, minha oferta chama casa, chama vida, chama parente, chama vizinho, que a minha casa possa ser de vidro, para que todos vejam e manifeste ali o reino de Deus. E terceiro, que eu possa cuidar daquilo que Deus me deu, que é esse mundo. E que esse mundo seja regenerado. O meu próximo, que não é o crente. O meu próximo, que é o humano. Até porque as religiões são todas iguais. Desde o evangélico até o satanista. Tudo igual. O que muda é o que eu vivo em Cristo. E sabendo que Cristo é o único e suficiente Salvador. Isso não é religião. Não é o crente que detém a salvação. Não é o católico que detém a salvação. Não é a Umbanda que detém a salvação. Esses são mecanismos. O Cristo está isento do templo. Isento da religião. Ele é o Cristo. Alguém que nunca entrou numa igreja. E alguém que entrou na igreja a vida inteira. Pode estar perto e longe do Cristo. Cristo é transformação, é amor verdadeiro, é vida transformada. É vida que ama e que sabe amar e ser amado. Que se entrega ao outro, que não usurpa o outro, mas se entrega completamente. Que cuida de si mesmo, que cuida do próximo e que ama a Deus nisso. Até porque ame a si mesmo, ame o próximo e assim amarás a Deus. Ame o próximo como a ti mesmo, para que ames a Deus sobre todas as coisas. Senhor, cure o nosso coração. Cure, Pai, a nossa alma. Mude a nossa identidade, para que a gente possa proclamar, falar em alta voz. Possamos dizer isso em plenos pulmões. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Para que a nossa natureza transforme a natureza. Transforme as nossas relações. Aí tocar aqui, cantar, pregar, vai ser segundo plano. A posição que você ranqueia dentro de uma igreja evangélica vai ser segundo plano. Vai ser gostoso estar junto aqui, construir uma igreja. Que daqui a pouco vai ter muita estrutura, vai ser muito gostoso. Mas que isso não invadeça o nosso coração, vai ser tudo esterco. Você vai ter que olhar coisas muito bonitas e falar, esterco. São as demais coisas. O reino de Deus é quando a gente está junto na mesa. E a gente sabe que ali é o nosso lugar. Que é quando a gente olha o olho um do outro e sabe a história um do outro e ajuda ele a curar as feridas, e ele nos ajuda a curar as feridas. Que na mesa não tem pastor. Na mesa tem gente. Tem humano. Na mesa tem Rodrigo, na mesa tem Roberto, na mesa tem Nilton, na mesa tem Dani, na mesa tem Marina, na mesa tem Israel, não tem criança, não tem velho, não tem homem, não tem mulher. Na mesa não tem diferença entre nós. Na mesa não tem o umbanda, o crente, o gay, o hétero, não tem, na mesa não tem, na mesa é tudo filho. Todos são caídos sendo regenerados por um, chamado Cristo, o único sacerdote para sempre. Para sempre, para sempre, para todos sempre. E é esse Cristo que vive em nós, que curou o servo do centurião, o aleijado no tanque de Betesda, o leproso, a mulher do fluxo, a samaritana, a adúltera, o endemoniado, e que salvou um ladrão na cruz. E que deu um sermão em Pilatos, para que ele pudesse se colocar no lugar. O reino não é aqui. Você não tem poder sobre mim.
para que ele tivesse consciência transformatória. E que também colocou Nicodemos no seu lugar. Vai ter que nascer de novo. Porque se continuar assim, mesclando religião e evangelho, não dá. Tem que nascer de novo. Cristo em nós, para uma nova vida. E eis que se fizeram nova todas as coisas. Amém? Amém? Que a graça de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Jesus esteja no nosso coração hoje e para todos sempre. Amém. Até semana que vem. Deus abençoe tua vida. Cumprimente umas pessoas que estão do seu lado. Eu quero convidar aqui o pastor também, a pastora, a ficarem lá na frente, lá para cumprimentar todos os nossos visitantes de hoje. Se você quiser ser membro, fale também com os pastores. Vamos começar a nossa igreja. Começamos o ano para uma igreja cristã centrada no Cristo Jesus. Deus abençoe. Semana excelente para você.